Contextualizando o tema, né? Por que o dia do pagamento importa? O exemplo que eu dei das estações, eles reproduzem muito isso, do porquê que o dia do pagamento importa. Quando eu tô no verão, eu tenho sol, eu tenho calor e água fresca, como se diz, né? Depois nós vamos tendo outras estações e isso vai mudando. Por exemplo, se nós pegarmos a primavera nós temos flores, nós temos uma dinâmica diferente. Se nós pegarmos o inverno já é aquela coisa, né, fria, gelada, que é o que nós estamos vivendo neste momento. Ou seja, existe um ciclo. E quando nós olhamos para o nosso dinheiro, e eu já fiz um podcast aqui falando sobre ter um olhar mais cíclico para o seu dinheiro, quando nós olhamos para o nosso dinheiro, nós vivemos esse ciclo com o nosso dinheiro. Então, pensa só, o dia, né? Ao longo de um mês, eu tenho lá no mês o dia 1 e eu tenho o dia 31, considerando um mês que tenha 31 dias. O dia do pagamento, ele é até o 5º dia útil no Brasil. Mas vamos né, ter como base que todo dia 5 recebe o dinheiro. Então acontece o seguinte, quando eu tô antes do dia do pagamento, há uma tendência que eu esteja, entre aspas, pobre. E quando eu recebo, lá no dia 5, há uma tendência de que eu tenho uma sensação de abundância, uma sensação de meu Deus, agora eu tô bem, né? Então eu tô me sentindo que eu tenho disponibilidade financeira. Então é como se no dia do pagamento eu vivesse abundância e antes do dia do pagamento eu vivesse escassez. E isso repercute no nosso comportamento. O que os estudos mostram? Que antes do dia do pagamento eu tenho um comprometimento, inclusive cognitivo, muito significativo. Porque existe, né, uma preocupação muito grande, existe uma fadiga muito grande, existe uma dificuldade de planejar, que em alguns estudos ela é sinalizada por uma falta de liquidez. Então tem um estudo que foi publicado, se não me engano, em 2016, que ele faz uma análise de será que antes do dia do pagamento efetivamente tem uma influência ali da mentalidade de escassez, ou seja, tem um problema cognitivo, uma dificuldade de planejamento, eu tenho uma dificuldade de inibir respostas automáticas, ou é simplesmente por falta de liquidez. E aí, nesse estudo, eles apresentam que seria por falta de liquidez, que não existe esse comprometimento cognitivo, que na realidade seria um aspecto relacionado à falta de dinheiro mesmo. Eu vou, por exemplo, ser mais imediatista, que é uma das coisas que eles comprovam, que antes do dia do pagamento, as pessoas elas incorrem mais na escolha intertemporal, no viés do presente. Então, elas têm uma maior dificuldade de abrir mão de benefícios no presente em prol de algo maior no futuro. Elas são mais imediatistas. E aí, a justificativa que eles dão para esse imediatismo não é necessariamente porque elas têm uma menor capacidade cognitiva antes do dia do pagamento, mas é justamente porque elas não têm dinheiro e qualquer coisa que aconteça, elas precisam desse dinheiro para arcar com essa urgência. Então elas se tornam mais imediatistas por essa falta de recurso real. Isso foi um estudo publicado em 2016, se não me engano. 2016 ou 2018, mas eu acho que é 2016. É que eu não anotei aqui, nas referências tem, eu não anotei aqui a data do artigo. Só que isso é confrontado num estudo posterior, publicado mais tarde, 2020, por aí, que eles dizem assim, não, na realidade tem erros metodológicos naquele estudo, e além desse aspecto de falta de liquidez das pessoas antes do dia do pagamento, existe um comprometimento cognitivo. E o que eles mostram é que quanto mais perto do dia do pagamento, pior é esse impacto. Então, se eles pegam uma janela, assim, 10 dias antes do pagamento e 10 dias depois do pagamento, 10 dias antes do pagamento não tem um impacto tão grande. Mas vai chegando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, principalmente 3, 2, 1, aqui é o maior comprometimento. O que eu quero dizer com isso? Cuidado nessa fase. Que é a fase que tu tá mais vulnerável a cometer erro. É a fase que tu não aguenta mais. É a fase que tu já tá assim,
eu só quero que esse mês vire, eu só quero conseguir respirar, eu só quero relaxar um pouco. Só que é nesses dias que tu vai ter uma maior chance de ter impulsividade, de não conseguir fazer planejamentos e de, diante de estímulos ambientais, ficar mais vulnerável a cair em promessas milagrosas, a cair em promoção, a cair em convites que tu não deveria aceitar, justamente porque tu tá numa fase de menor resposta cognitiva. Para avaliar isso, né, esse estudo ele testa um experimento que se chama Stroop, eu já falei aqui algumas vezes, que é para analisar a tua capacidade de inibir respostas automáticas. Então, quando tu consegue, né, inibir essa resposta automática, no sentido de controlar a impulsividade, significa que tu consegue ter uma maior função executiva, uma melhor função executiva. Teu cérebro processa melhor as informações. E aí tu consegue controlar um pouquinho, né? Ter mais autocontrole. E quando tu tá nesses dias, um pouquinho antes do pagamento, é como se tu perdesse o freio. É como se tu não tivesse freio. Então tu vai fazer alguma coisa e tu não tem freio para frear, tu só tem acelerador. E aí tu realmente mete os pés pelas mãos. E eles dizem que a construção dessa hipótese de que há ali realmente um risco referente principalmente a esses dias anteriores ao pagamento dessa impulsividade, o impacto maior disso é justamente por essa questão da escassez, da sensação de que eu tenho menos do que eu preciso e aí eu me torno mais imediatista e menor capacidade cognitiva. E eles mostram que isso não acontece só com o dinheiro, a repercussão, né, desses comportamentos. Que tem outros estudos que já provaram que, por exemplo, a alimentação, a dieta, ela é mais precária antes do dia do pagamento, que as pessoas dormem pior e que os pais dão menos atenção aos seus filhos, que há um aumento dos comportamentos violentos e que em torno de 40% dos alunos, eles fazem mais infrações disciplinares do colégio antes do dia do pagamento. Então não é um impacto só de tomar decisões financeiras ruins, mas é um impacto na alimentação, é um impacto no sono, é um impacto de você, se você tem filhos, na sua relação com os teus filhos, tendo uma maior reatividade, é um impacto na questão de violência, comportamentos disfuncionais, é um impacto dentro da sala de aula, se as crianças elas estão vivendo nessa situação. Então isso nos revela que efetivamente esse ciclo de recebimento, pagamento, né, de receber o dinheiro, pagar as contas, receber o dinheiro, pagar as contas, que esse ciclo ele altera nosso comportamento. E que nós precisamos estar atentos a esses momentos, porque se nós não estivermos atentos e não soubermos, olha, eu tenho uma maior probabilidade de nesta fase aqui ser mais vulnerável em termos de consumo, alimentação, sono, impulsividade, reatividade, violência. Por que que isso acontece? E aí eles trazem toda a teoria da escassez para justificar isso, né? Como eu já disse, tem esse comprometimento cognitivo, e esse comprometimento cognitivo, ele se dá muito pela questão de sobrecarga. Então é como se a pessoa, antes do dia do pagamento, ela tivesse uma sobrecarga de estresse. Então tem muitas coisas acontecendo, tem muita responsabilidade e eu não dou conta de tudo. Então aquilo vai inflando. Dentro da teoria de escassez, eu já cansei de falar aqui, né? É como se houvesse um computador com muitas abas abertas e eu não tenho como processar todas aquelas abas, que nós chamamos isso de largura de banda. Então eu tenho uma sobrecarga que faz com que eu não consiga processar todas as informações. Então eu tenho uma redução na minha largura de banda que me coloca no túnel da escassez, que é o que nós chamamos de tunelamento. Então eu só consigo pensar na questão de que, pelo amor de Deus, que chega o dia do pagamento, que chega o dia do pagamento, que chega o dia do pagamento, que chega o dia do pagamento. E aquilo vai gerando um estresse que vai comprometendo capacidade cognitiva, relacionamento com as pessoas, tomada de decisão, impulsividade e tudo que nós já falamos. Então olha que rico nós termos essa consciência. E aí eu te convido a olhar para a tua própria vida. Como que tu lida com o teu dia do pagamento? Como que tu te percebe
nesses dias anteriores, será que tu não tá um pouco mais irritada nos dias anteriores ao pagamento? Será que tu não tem uma sensação um pouquinho mais de nossa senhora, a vida tá acabando e não me incomoda e não me dá mais problema, que eu já tenho problema suficiente? E esses problemas suficientes tu não te dá conta que na verdade é a espera ansiosa pelo dia do pagamento. Então olha que sobrecarga existe nesses 3, 2, 1 dia antes do pagamento. E toda essa sobrecarga é como se ela fosse minimizada exatamente no dia do pagamento. Então é como se tu tivesse assim carregado, com um monte de pedra assim. E aí tu recebe o pagamento e tu faz... graças a Deus. Agora eu posso relaxar um pouco. E aí que mora mais um perigo. Ao relaxar. Ao ter essa sensação de... ufa, uma semana, 2 aqui pra eu respirar. Tu baixa a guarda. E aí tu começa a gastar mais do que tu deveria. Então tu passa a primeira semana do dia do pagamento, primeira semana ali logo depois que tu recebeu, vivendo com muita liberdade, que é o que o estudo diz de estabilidade de consumo. Então tu gasta mais do que tu poderia. Digamos que eu vou fazer número redondo só para ficar fácil a conta. Digamos que tu pagou todas as contas e sobrou R$1.000. E esses R$1.000 tu, na teoria, deveria separar para as 4 próximas semanas. Então, R$250 por semana. Só que o que acontece é que tu não faz essa subdivisão. E aí, tu acha que tu tem R$1.000. E esses R$1.000 vão durar o mês inteiro. Então, tu baixa a guarda. E aí, nessa primeira semana do dia do pagamento, ao invés de gastar 250, tu gasta 500, 600. Agora, te sobrou só 400 para passar o resto do mês. E aí, na segunda semana, tu gastou mais 200. E aí, agora, nas 2 semanas que faltam pro mês, tu já não tem mais R$250 por semana. Tu tem 200 para arcar com as 2 semanas. Então, tu tem R$100 por semana. E aí, tu volta a entrar no túnel da escassez até que tu receba de novo. Então, tu vive como rico no início do mês e como pobre no final do mês. E isso é extremamente danoso do ponto de vista cognitivo, emocional e todos os aspectos que eu já tratei aqui. Porque gera toda essa sobrecarga de novo. Até que vem o dia do pagamento, relaxa de novo. E aí, o que os estudos mostram é que esse comportamento, né, quando existe a abundância, ele compromete para que tu entre no túnel novamente. Por quê? Porque tu não fica tão consciente do que tu tá tomando de decisão. Tu simplesmente age com essa sensação de alívio. Ufa, agora eu posso trazer, né, gastar. Então, existe nesse período, depois ali, né, daquela primeira semana, uma redução no teu autocontrole. Quando tu recebe, reduz o teu autocontrole. Aí depois dessas 2 primeiras semanas, tu começa a ter que exercitar mais autocontrole, porque agora tu só tem R$200. E lembre-se que o exercício de autocontrole constante gera o esgotamento do ego. O que é o esgotamento do ego? É essa incapacidade de manter autocontrole durante um período muito grande. Com esse comprometimento, mais a escassez, tu vai começar a tomar decisões ruins, que vão comprometer o mês seguinte. E aí tu não sai dessa bola de neve nunca. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que sim, o dia do pagamento altera o nosso comportamento com o dinheiro. E que nós precisamos empregar estratégias para que nós não tenhamos uma vulnerabilidade muito grande a esses ciclos. Que nós consigamos ter um mês mais estável, porque isso vai nos dar conforto emocional, isso vai nos dar segurança. E essa segurança vai fazer com que tu viva melhor. Então não vive como rico na primeira semana que tu recebe, como pobre na última. Porque isso vai fazer com que tu fique cada vez mais pobre. Justamente por esses comprometimentos cognitivos, escassez, largura de demanda e tudo que a gente está comentando. Eu acho isso interessantíssimo. E pouquíssimas pessoas falam sobre esse aspecto, né? De que existe esse imediatismo antes do pagamento, existe uma frouxura logo depois do pagamento e
um esgotamento da capacidade de autocontrole perto do final do mês. Quantas pessoas vivem mal assim?